Ano Novo. Conforme lemos em Levítico, o início do novo ciclo do ano judaico começava com o toque de trombeta, com o toque do chofar, proclamando aquilo que era o início da nova jornada, para logo em seguida eles terem o Yom Kippur, o dia da expiação, quando todos se apresentavam diante do Senhor. O tempo não é apenas o tempo natural, não é apenas o tempo das atividades humanas, é o tempo sob Deus, é o tempo diante da realidade do sagrado. Ninguém prossegue na vida sem alinhar o seu passado, viver o seu presente e se preparar para o futuro. Feliz Ano Novo! Angeko,
ninguém como Jesus. Andei, 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 e não vi nada. Girei, girei, e não vi nada. Procurei, procurei, e não vi nada. Não há ninguém como Jesus. Angeco, Ofana, Noche, Angeco, Angeco, Ofana, Naye, Angeco, Angeco, Ofana, Noche, Angeco, Ofana, Naye. Last night put a heavy on me. Woke up and I'm feeling lonely. This world has a way of showing me. Some days it'll lift you up, some days it'll call your bluff. Man, most of my days I ain't got enough. And all I know is you're my only hope. When I up, when I down, when the wolves come around, and I think hit the ground. I just need you. On my darkness day, when we lose and fade. Tell me, No, it ain't gonna change. I just need you. Lord, I need
of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff. They comfort me when I'm beat down broken, hold my heart when it's split right open. Turn these eyes to my soul protector, break the will of this born defector. 'Cause all I know is you're my only hope. When I'm up, when I'm down, when the wolves come around, when I think big and round, I just need you. all my darkness fades, when my illusion fades, no I ain't gonna change. I just need you. Oh Lord, I need you. Yeah, I just need you. Me closer, I come to life. When you pull me closer, I come to life. When you pull me closer, I come to life. When you pull me closer, I come to life. When I'm up, when I'm down, when the wolves come around, when my feet hit the ground, all my darkness fades, when my illusion fades, no I ain't gonna change. Oh Lord, I need you. When I'm up, when I'm down, when the wolves come around, when my feet hit the Yeah, ground, I need you. all my darkness fades, when my illusion fades, no I ain't gonna change. Ain't no way this thing will change you. I need you. I need you. My darkest days when I'm losing faith. I need you. I need you. I need you. Every single day, every breath I take. I need you. I need you. يا إلهي أنا مش فيك يا إلهي أنا بيخملك يا خمل مبوخ أني يا إلهي أنا مش فيك يا إلهي أنا بيخملك يا حمل مبوخ أني يا لموتي بدالي وشلك لي عمهالي بالسما بيشفع فيا أمرات واشتريت وبدل واتقبلت وفتى والعنية يا لموتي بدالي وشلك لي عمهالي بالسما بيشفع فيا عمري داد واتشريت وقبضة وقبلت وفتى والعنية يا إلهي أنا مش فيك يا إلهي أنا بيخملك يا حمل مبوخ أني يا إلهي أنا مش فيك يا إلهي أنا بيخملك يا حمل مبوخ أني وكلي وكرامة وبهلي كلامة سلطانة بيهاري ليك الرؤى والشمال مباش أبرك كمال نبدا بيران راري وكلي وكرامة وبرلي كرامة سلطانة بيتحرري ليك الرؤى والشمال مباش أبرك كمال نبدا بيران راري يا إلهي أنا مش فيك يا إلهي أنا بيخملك يا حمل
2023 passou e durante esse ano o nosso Ministério de Jovens, o Ministério Integre aqui da IBNU, esteve envolvido em diversos trabalhos. Nós pudemos fazer viagens missionárias ali no Ariri, na divisa do estado de São Paulo com o Paraná, servimos as pessoas com atendimentos médicos, fizemos diversas atividades com as pessoas dali. Também tivemos o Ministério Integre envolvido no Integre Games, que foi um evento de jogos de tabuleiro. Reunimos várias pessoas para jogar juntos, para criar relacionamento. Também tivemos gravações de vídeos que foram veiculados no YouTube, esses vídeos comentando questões práticas dos livros da Bíblia para as nossas vidas. Também fizemos ações missionárias ali no UNA, na divisa de São Paulo com Diadema. Foi um ano de muito aprendizado, foi um ano em que Deus falou muito com a gente, que Deus nos ensinou muitas coisas, e um ano em que nós tivemos cada vez mais relacionamento uns com os outros. Eu quero te convidar durante o ano de 2024, temos mais atividades, viagens missionárias, Integre Games, enfim, tudo isso aí e mais um pouco. Quero te convidar a participar com a gente, se envolver na missão e glorificar o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Ao olhar para o ano de 2023, podemos perceber o quanto Deus foi tão incrível. Que ano impressionante. Pensando no Ministério de Adolescentes, por exemplo, nós podemos nos lembrar do retiro que nós fizemos, dos passeios, podemos pensar nos batismos, e cada batismo mais bonito que o outro. Podemos nos lembrar do corujão que participamos, aquela noite tão cheia de ensino e aprendizado, quanta coisa que Deus nos proporcionou. Também no Ministério de Jovens, cada ida ao projeto UNA, a entrega das cestas, a conexão com pessoas, a poder compartilhar do amor de Jesus, as viagens missionárias, quantos atendimentos foram feitos, quantas pessoas foram alcançadas pelo amor de Jesus, pensando até mesmo na integração entre adolescentes e jovens, dentro até mesmo das viagens missionárias. Como foi gostoso isso, ver Deus agindo de uma forma tão especial, trazendo comunhão, trazendo alegria e trazendo disposição para servir. Pensando também nos ministérios como, por exemplo, o Geek, quantos geeks novos foram abertos e quantas pessoas dando testemunho da alegria de fazer parte de uma comunidade, de ter um contato com outras pessoas. Quanta coisa maravilhosa nós pudemos ter nesse ano de 2023. E eu quero agradecer a Deus por ter feito parte de tudo isso, por fazer parte da IBNU, por fazer parte dessa comunidade saudável de pessoas que amam a Jesus e que amam também as outras pessoas. E dentro disso tudo tivemos com família, inclusive, a oportunidade de 2 vezes irmos até o Paraguai para ali abençoarmos, tanto na parte de ensino como também na parte de atendimentos. Fomos ao Pará, na cidade de Santarém também, fazer uma viagem missionária, e ali trabalho com jovens, trabalho com adolescentes. Poxa vida, quanta coisa Deus proporcionou pra gente nesse ano. E agora estamos aqui olhando para 2024 e cheio de alegria por aquilo que Deus vai proporcionar, por tantas experiências que Deus permite que a gente viva. Deus te abençoe. Vamos junto em 2024. Um grande abraço. E aí, gente, final de ano chegando, e a gente sempre tem aquela sensação de olhar para trás e fazer essa retrospectiva do ano, de tudo que aconteceu. E numa retrospectiva 2023 da IBNU, me lembro de várias tardes de jogos de tabuleiro que foram muito legais. Eu conheci muita gente, consegui conversar com gente muito especial, que às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue. Eu lembro de uma celebração muito especial, ainda lá no hotel, no Transamérica Berrini, quando aconteceram batismos. A gente foi lá para a cobertura do hotel, naquela piscina maravilhosa, e foi uma celebração muito especial de batismos ali. Como não lembrar os mutirões que a gente fez de limpeza, de pintura, de organização e arrumação do nosso lugar, do Espaço IBNU. Que precioso foi aquela celebração quando a gente entrou no prédio de fato e a gente
conseguiu se estabelecer ali no nosso lugar. Quantos desafios, mas quanta emoção quando a gente conseguiu também realizar aquele evento de projetos do Reino no nosso espaço. Como foi precioso esse ano, quantas coisas boas aconteceram e como a gente pode agradecer a Deus por tudo isso que nos fez chegar até aqui e que Deus abençoe esse ano de 2024 porque o ano que vem promete. Graças a Deus pelo ano de 2023 e por tudo que Deus abençoou a nossa comunidade, a IBNU, por meio assim de formas que são muito visíveis e aparentes e outras que talvez não sejam tão evidentes, mas são igualmente valiosas. A gente agradece a Deus porque a gente entrou no nosso novo espaço e isso tem permitido imaginar e sonhar coisas e ações, projetos que há tempos nós gostaríamos de implementar e agora é possível. Mas em especial eu agradeço a Deus pelas novas pessoas que chegaram na IBNU. Receber alguns de vocês que chegaram em 2023 ou ainda no ano passado na IBNU tem sido uma das experiências mais valiosas e marcantes para mim e certamente uma das coisas mais importantes para a nossa comunidade como um todo. Saber que a nossa comunidade é viva, saber que ela se transforma toda vez que uma nova pessoa com uma história, com uma expectativa, com suas necessidades chega à nossa igreja é sinal de que nós temos cumprido a missão que Deus nos deu e também é sinal que nós temos muito desafio pela frente. Nós sabemos que como comunidade procuramos ser equilibrados, fiéis, mas temos muita coisa a melhorar e isso não é motivo de desânimo, isso é motivo para nós confiarmos e agradecermos a Deus porque Ele tem nos guiado nessa jornada. Então eu agradeço a Deus pela vida da IBNU e por todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Olá pessoal, aqui quem fala é o Jonatas e nessa retrospectiva do ano de 2023 temos muitas coisas para agradecer ao Senhor, né? A IBNU passou por mudanças muito significativas pela primeira vez na sua existência, nos seus 16 anos, com um espaço próprio, um espaço aí para funcionar durante todos os dias da semana, com muitas possibilidades de desenvolvimento de projetos e atividades para abençoar a cidade de São Paulo e também outras regiões do Brasil e do mundo. Eu particularmente tive também muitos desafios nesse ano de 2023, na parte acadêmica, na área também de gestão, e todas essas transições que a IBNU passou, também passei por algumas transições particulares, né, com mudança de endereço e outras coisas, então foi um ano bastante desafiador, mas em tudo eu tenho que dar graças ao Senhor que tem conduzido a vida da IBNU, tem me dado a oportunidade de estar junto aqui da IBNU nesse processo, trabalhando e abençoando a vida de tantas pessoas que têm se chegado até nós. Tem sido uma alegria muito grande poder trabalhar com a equipe da IBNU, com todos os líderes dos ministérios, com as pessoas que se voluntariam. Tem sido uma grande bênção e o meu coração está cheio de alegria por esse ano de 2023. Temos desafios para o próximo ano, temos orado para que o Senhor nos apresente os caminhos para vencermos todos eles, mas estamos confiados de que, como Ele nos abençoou até aqui, continuará nos abençoando em 2024. Um forte abraço. O tempo passou tão rápido, a gente já chegou no último dia do ano. E agora é só relembrar as coisas boas, trazer à memória aquilo que não só nos dá esperança, mas como Deus tem nos abençoado. Eu já vi a IBNU de longe, de perto, são 6 anos dentro e agora são 16 anos de caminhada. É a primeira vez que depois de tanto tabernacular, passar por tantos lugares, a gente está no nosso lugar. E são novos desafios, são novos momentos, mas eu creio que Deus tem cuidado, assim como Ele cuidou até hoje, Ele vai cuidar ainda para frente. Por isso eu coloco realmente o sentimento de gratidão completa a Deus, tanto pessoalmente, por assim, fazer parte de tudo isso, mas também pela IBNU. E agora a gente já está finalizando o ano com mais de 120 mil inscritos no nosso canal do YouTube e assim mais de dobro de pessoas realmente alcançadas, sendo cuidadas e sendo restauradas pela palavra. E nós desejamos que Deus continue nos guiando, nos cuidando e nos abençoando nessa jornada. Então,
Vamos fechar esse ano com chave de ouro, agradecendo e louvando a nosso Deus por tudo isso. Deus abençoe. Encerra-se mais um ano quando a nossa trajetória foi cercada de sonhos, expectativas, decisões, propostas e caminhadas, e a gente, no final das contas, pensa o que é que de fato a gente alcança. Agora, diante do novo cenário, daquilo que Deus nos coloca como presente nesse ano novo, a gente pode até pensar naquilo que cada um de nós alcança, mas com fé em Deus, sob a sua palavra e entendendo a sintonia do coração com Ele, a gente pensa no que alcança sem perder a esperança. Feliz Ano Novo! Nós estamos finalizando o ano de 2023 e talvez você esteja ouvindo essa mensagem no ano de 2024, nos seus primeiros momentos. E esse é um período do ano que naturalmente envolve muita festividade, acabou de passar o Natal, envolve também muita expectativa. O ano que chega é acompanhado de muitos planos e nós temos essa sensação assim de avaliar tudo o que aconteceu ao longo do ano de 2023 e tentar projetar algo que seja satisfatório, algo que encontre assim a motivação do nosso coração para o ano de 2024. Mas eu devo confessar que eu fico às vezes um pouco incomodado com a forma como eu costumo lidar com essa passagem de ano e como eu percebo que também é a realidade para muitas pessoas. A minha sensação é que essa época de fim de ano é um vídeo repetido. A gente faz uma avaliação das coisas que aconteceram, a gente estabelece metas para o novo ano que está chegando e algumas a gente consegue manter, outras coisas a gente percebe que não foram tão prioritárias assim ao longo do novo ano e a coisa é um movimento meio que viciado, uma coisa que não demonstra tanta mudança em relação àquilo que foi o último fim de ano, a passagem do Natal para o Ano Novo e a expectativa que agora chega. E uma coisa que eu observei é as minhas metas e as metas de várias pessoas com quem nós convivemos costuma ser sobre o que nós queremos alcançar no novo ano. Quais são os objetivos que ficaram para trás? Quais são as mudanças que a gente precisa realizar? O que é que a gente quer conquistar? O peso que se quer perder? O sucesso profissional que se espera alcançar, aquilo que se quer adquirir nesse novo ano. E me parece que as perguntas que nós nos fazemos, as metas que nós estabelecemos, são sempre muito vinculadas ao quê? O que é que ficou para trás? O que é que se quer alcançar? E a pergunta, ao meu ver, que nós deveríamos fazer nessa avaliação do ano que passou, não é o quê, mas quem? Quem é que ficou para trás? Quem é que nós queremos alcançar de uma forma diferente? Quem é que nós precisamos demonstrar amor de uma forma que nós não demonstramos até aqui? E por isso, a minha proposta para esse momento de reflexão sobre a Bíblia, sobre especificamente a passagem de Mateus 6, 12, 14 e 15, é que nós devemos ter como prioridade para o ano de 2024 não uma meta de conquista, mas uma meta de perdão. Eu nunca vi ninguém dizendo que a meta do novo ano que estava chegando era perdoar aquela pessoa com quem nós temos uma inimizade antiga, com quem nós temos um problema muito profundo e que nós nunca conseguimos tratar da forma como a gente sabe que precisa tratar. E a minha proposta é justamente que você pense no novo ano nesses termos. Esse deve ser um ano cuja minha meta é perdoar como eu não perdoei. É aprender como é que esse processo acontece dentro e fora de nós, de uma forma que a gente ainda não experimentou. A pergunta principal não é o que, é quem. E quando a gente então olha para o tema do perdão no texto bíblico, a gente percebe que isso é uma grande prioridade.
na Bíblia como um todo e aparece em uma das passagens mais lembradas do Novo Testamento. A gente lê a oração do Pai Nosso em Mateus 6 e no meio da oração, que traz os temas mais fundamentais da vida, a gente encontra o tema do perdão. Então, se você acompanhar conosco aí a leitura de Mateus 6, no versículo 12, no meio da oração do Pai Nosso, Jesus afirma o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Um pouco depois, no versículo 14, ele afirma: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O tema do perdão é central não só para o livro de Mateus, na oração do Pai Nosso, não só no Novo Testamento, mas na Bíblia como um todo. E falar de perdão, em certo sentido, é falar de um tema fácil. Em outro sentido, é um dos temas mais difíceis que a gente tem para tratar. A forma fácil de falar sobre perdão é quando a gente trata do problema genérico, é quando a gente trata da realidade espiritual. Quando a gente fala que é necessário perdoar, todo mundo concorda. Quando a gente fala do grande problema que a falta de perdão causa, as pessoas tendem a enxergar isso como uma realidade que não precisa de muita discussão. Quando a gente fala do perdão em termos espirituais, também não tem muito constrangimento. Nós sabemos que somos pecadores, nós anunciamos a mensagem que transmite essa necessidade do perdão de pecados, e isso é muito claro dentro do Evangelho. Não há dificuldade em enxergar isso. E para muitas pessoas que já tiveram esse encontro com o Salvador, não há dificuldade em reconhecer que nós precisamos disso. Mas quando a gente sai da esfera dos grandes problemas, quando a gente sai daquilo que é meramente, aparentemente, simplesmente uma realidade espiritual, e a gente pousa a nave dentro das relações pessoais, o tema se torna um dos temas mais difíceis que a gente tem para tratar dentro da trajetória bíblica. Porque toda a história de perdão é uma história que tem face e que tem nome. Toda situação que demanda perdão tem uma identidade, envolve a relação com alguém. Todo o contexto que demanda perdão envolve alguém que traiu, envolve alguém que puxou o tapete de alguém, envolve uma situação de frustração profunda, envolve um ferimento no coração que não parece ser uma coisa muitas vezes possível de se curar. E isso sempre está associado a um rosto, isso sempre está associado a uma história. Toda a história de perdão envolve um relacionamento pessoal. Quando a gente entra nessa realidade dos relacionamentos, quando a gente dá nome a cada uma das situações que demandam perdão, a coisa fica muito mais difícil de nós tratarmos. E por isso que o tema dessa mensagem é justamente que a novidade e a transformação só é possível pela liberdade do perdão. Quando a gente fala de ano novo, quando a gente fala dessa mudança de vida, muitas vezes, novamente, nós associamos a coisas que nós podemos fazer, adquirir, conquistar. Dificilmente a gente trata da necessidade da liberdade que o perdão nos traz. E quando a gente pensa, então, sobre essa realidade muito pessoal, muito íntima, que está envolvida no perdão, a gente se volta para as Escrituras e pergunta a Deus, como é que eu resolvo o problema que é aparentemente impossível, pelo meu esforço, pela minha dedicação, pela minha vontade de resolver. E existe uma história muito longa na Bíblia a respeito do perdão. Às vezes a gente pensa que isso começa aqui, em Mateus 6, na oração do Pai Nosso. Mas existe uma trajetória muito maior, desde a lei, desde o Antigo Testamento, desde os primórdios da criação, demonstrando a grande necessidade que esse elemento do perdão tem na relação entre Deus e a humanidade, dentro das relações na humanidade, naquilo que é a cura da criação como um todo, e por isso precisa ser alvo da nossa atenção,
daquilo que é a nossa concentração sobre o texto bíblico. Quando a gente olha, por exemplo, para um dos dias mais importantes do calendário judaico, quando a gente olha para uma das orientações mais minuciosas que estão na lei de Moisés, no Pentateuco, os 5 primeiros livros, a gente encontra o texto de Levítico 16. Em Levítico 16 estão as orientações de Deus de como deveriam ser realizados os sacrifícios para o Yom Kippur, o dia da expiação ou o dia do perdão. E dentro do dia da expiação tem 2 ritos que eram fundamentais, ou todo o Yom Kippur estava baseado nesses 2 ritos, que é a purificação do tabernáculo, aquele santuário do deserto que caminhava junto com o povo e no qual estava a presença de Deus no Santo dos Santos, e existia o rito envolvendo o bode expiatório, onde os pecados do povo eram transferidos para um bode que era lançado no deserto e não deveria mais retornar para o acampamento para que não trouxesse novamente a impureza do pecado para dentro do acampamento de Israel. O que é muito importante a gente perceber é que claramente o texto de Levítico 16 associa purificação com perdão. E muitas vezes a gente trata da pureza espiritual, a gente trata daquilo que é a santidade do indivíduo, a santidade do povo e a própria santidade de Deus, associado a coisas que são muito assim abstratas, coisas que são muito difíceis da gente enxergar concretamente como é que se conecta com a nossa realidade. É muitas vezes ligado ao costume, é muitas vezes ligado a uma regra que se obedece, é muitas vezes ligado inclusive a realidades que a gente pode manipular. E aquilo que o texto mostra é: no dia mais importante do ano, a única situação em que Deus permite um ser humano entrar na sua presença no Santo dos Santos para oferecer sacrifício por si e pelo povo era um dia de perdão. Só existe purificação, só existe transformação real, só existe novidade de ano, de vida, no tempo, no espaço, na realidade individual e nas relações humanas com a presença do perdão. O sumo sacerdote só era autorizado a entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Para fazer o quê? Purificação, a fim de que se trouxesse perdão pelos pecados do povo. Então a gente começa a notar que o perdão tem uma centralidade inegável na história do Antigo Testamento, e esse é o único motivo forte o suficiente para que Deus permita que alguém entre, um ser humano, entre em sua presença. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, e certamente existem muitas situações que a gente poderia mencionar no Antigo Testamento, além do dia da expiação, mencionando, por exemplo, o ano do jubileu e tantas outras situações envolvendo o cativeiro da Babilônia, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus. No Novo Testamento, esse tema poderia ser, assim, abordado de inúmeras maneiras, aparece em vários textos bíblicos. O que nos surpreende é que na oração em que Jesus trata das coisas mais importantes do indivíduo e do seu povo, daquilo que é o corpo de Cristo que passa a ser orientado por essa oração, a gente encontra no meio da oração o tema do perdão, que é o texto que a gente leu, de Mateus 6, versículo 12, e pouco depois do versículo 12, aquilo que Jesus fala sobre o perdão nos versículos 14 e 15. Assim como no Novo Testamento, o perdão ele está associado ao contexto de pecado. A gente encontra essa associação em 2 etapas. Perdão é associado ao pecado e perdão é algo que Deus concede ao ser humano. Isso muito claramente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente também tem como objeto principal do perdão o pecado. E a ênfase continua sendo no perdão de Deus em relação aos nossos erros, em relação às nossas dívidas, aos nossos pecados. Mas o que o texto de Mateus 6 traz como algo assim um pouco diferente do que talvez fosse a nossa expectativa, além dos primeiros versículos da oração do Pai Nosso, é justamente essa imagem de que nós devemos perdoar as dívidas do nosso próximo. E isso é uma necessidade para que nós recebamos o perdão. Quando nós falamos de perdão e pecado, essa associação está muito clara na nossa mente.
Mas por que será que Jesus muda a imagem e não fala que o Senhor perdoe os nossos pecados e sim as nossas dívidas? Me parece que o texto está querendo transmitir a mesma ideia, o mesmo contexto de pecado, mas ele está querendo trazer isso para uma realidade muito mais concreta, algo que você sente com muito mais facilidade e clareza do que é que se trata quando nós falamos de perdão. E do que é que se trata quando nós falamos também de pecado. Aquilo que nós fazemos contra o próximo, aquilo que o próximo faz contra a gente, no momento em que a gente priva alguém de algo que ele deveria receber, no momento que nós somos privados de algo que nós deveríamos receber, nós estamos contraindo uma dívida. A dívida dói no bolso, a dívida, de certa forma, quando não envolve simplesmente a realidade financeira, dói no coração. Dói naquilo que é a realidade mais profunda da nossa alma, e nós temos a sensação que alguém nos roubou algo que nós merecíamos receber ou que nós precisávamos ter. Alguém nos privou de alguma coisa que era muito fundamental. Por isso, quando a gente pensa nas ofensas que foram realizadas contra nós e aquilo que a gente faz contra o outro, a gente precisa lembrar dessa imagem que Jesus introduz na oração do Pai Nosso. Nós temos dívidas com o próximo e as outras pessoas têm dívida conosco. E isso precisa ser sanado, essa dívida precisa ser paga, isso de alguma forma precisa ser resolvido. E me parece que é muito claro que Jesus está trazendo isso para o contexto mais pessoal possível, mais concreto, mais tangível possível. E o que é interessante não só é que Jesus parece inverter a palavra que era esperada de pecado para dívida, mas ele coloca essa condicional, ou ele faz essa comparação inicialmente no versículo 12 e depois apresenta isso como uma condicional nos versículos 14 e 15. Perdoa as nossas dívidas assim como os nossos devedores são perdoados por nós, como nós perdoamos aqueles que nos devem algo. E depois Jesus explica, de certa forma, o que significa o versículo 12. De toda a oração do Pai Nosso, que fala sobre o reconhecimento do Pai Celestial, do Deus Criador dos céus e da terra, que fala do reino desse Deus que deve descer sobre a terra, assim como ele já é estabelecido no céu, e Jesus vem inaugurar esse reino, manifestar esse reino, da realidade da necessidade do corpo, o pão nosso de cada dia, da necessidade de resistir à tentação, de fugir da tentação e não cair em pecado, de todos esses grandes temas, o único que recebe uma explicação, uma ênfase especial por parte de Jesus é o tema do perdão. Porque depois que termina a oração do Pai Nosso, no relato de Mateus, a única passagem que Jesus esclarece é precisamente essa, quando ele afirma nos versículos 14 e 15 que se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Tem coisas na Bíblia que parecem ser até um pouco óbvias, parecem seguir a nossa intuição, parecem seguir aquilo que a gente está acostumado a ouvir, até porque nós lemos várias vezes, ouvimos várias vezes, e nós temos a nossa compreensão moldada por aquilo que o texto vai nos transformando, informando, que ele vai atuando sobre a nossa mente. Mas tem algumas coisas que permanecem desconfortáveis, permanecem assim chocantes até certo ponto, mesmo que você veja isso várias vezes. Tem algumas que a gente não consegue compreender plenamente, mas tem algumas que parece que, ainda que não seja o que nós esperávamos ler na revelação de Deus, depois de um tempo em que a gente vê isso sendo repetido de várias formas diferentes, a gente começa a compreender por que é que Deus traz tanta ênfase para essas ordens, para aquilo que ele revela, para aquilo que ele nos orienta a fazer. E esse é um dos textos que eu acho assim pouco intuitivos, pouco confortáveis. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, isso é realizado por meio da graça de Deus, nós não merecemos o perdão de Deus e nós temos consciência que isso é dádiva. Mas o que nós não costumamos enfatizar é
nós não temos como ser perdoado por Deus, perdoados pelo Senhor, se nós não perdoarmos o nosso próximo. Não tem como receber o perdão do Pai Celestial sem dar perdão, sem conceder perdão àqueles que nos devem alguma coisa. Esse é um texto que fere aquilo que nós esperamos de uma doutrina que é baseada na graça. Fere a nossa expectativa do que é a relação de Deus sobre nós. Nós esperávamos apenas que Deus nos perdoasse, que Deus trouxesse perdão para aquilo que são as nossas ofensas. Mas no momento em que Ele se vira e fala: perdoarei as ofensas que você fez contra mim, na medida que você perdoar as ofensas que o outro fez contra você, isso choca um pouco. E é impossível a gente apagar os versículos 14 e 15 de Mateus 6. Não só porque eles estão presentes nesse capítulo, não só porque a gente acredita que isso é palavra inspirada, mas porque esse texto não é exceção. Esse é o único texto que vem com explicação em relação ao Pai Nosso, mas é um texto que vem repetido de diferentes formas nos evangelhos. Se você olhar, por exemplo, o que aparece no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 35, você encontra uma parábola que é bem conhecida, que é a do servo impiedoso. Ele tinha uma grande dívida com seu senhor e foi perdoado. Mas ele tinha uma pequena dívida com outra pessoa e ele aplica um rigor completamente desproporcional à graça que ele recebeu. A dívida que ele tinha era muito maior e foi perdoada. A dívida que aquele que lhe devia tinha com ele era pequena, era insignificante em relação ao perdão que ele já tinha recebido. E ele não perdoa. E nesse contexto, Jesus afirma a mesma coisa. Não há perdão para quem não perdoa. Não tem como você de fato ter compreendido a sua condição de pecador, ter compreendido a sua necessidade de perdão em relação a Deus, ter recebido o perdão do Pai e permanecer incapaz de perdoar aquele que lhe deve alguma coisa. Isso não só aparece em Mateus 6, Mateus 18, mas também em Marcos 11, 25. A mesma fala de Jesus é reafirmada: perdoe ao próximo para que Deus perdoe os seus pecados. Em outro sentido, se você não perdoa o próximo, os seus pecados não são perdoados. O que tudo isso quer dizer? É que Mateus 6 não é um ponto fora da curva. Não é um texto diferente que, se a gente lê de uma maneira assim, um pouco mais atenta, a gente consegue conformar a nossa expectativa de que nós recebemos o perdão de Deus e ponto final. A história de perdão acaba por aí. Não. Isso não é permitido pelo texto de Mateus 6, não é permitido pelo que Jesus fala na parábola do servo impiedoso em Mateus 18, isso não é permitido pelo que está em Marcos capítulo 11, e isso reaparece diversas vezes no Novo Testamento de outras formas. Aquele que não perdoa não é perdoado. Isso não é exceção, é a regra. Isso não é um ponto fora da curva. Existe uma curva inteira construída, uma elaboração muito fundamentada, um princípio com consequências muito profundas de que o perdão é algo que só se estabelece na relação com Deus quando ele é plenamente também estabelecido na relação com o próximo. Não existe um sem o outro. E é interessante que Jesus não anuncia essa realidade do perdão de Deus vinculado ao perdão do próximo como simplesmente um novo mandamento. Ele não fala: um novo mandamento vos dou, perdoe ao próximo para que Deus perdoe os seus pecados. Me parece, sim, que isso é imperativo, isso é uma ordem, é claro, perdoe o seu próximo para que você seja perdoado, mas é quase colocado como uma necessidade, é quase colocado como assim uma consequência inevitável. Se você tiver recebido de fato o perdão de Deus, naturalmente você transbordará o perdão de Deus como perdão ao seu próximo. Parece ser uma ordem e uma constatação ao mesmo tempo. A pergunta implícita naquilo que Jesus afirma é: como é que alguém pode ser perdoado de todas as suas dívidas em relação ao Senhor, mas não consegue perdoar o seu pai, não consegue perdoar sua mãe, o
seu irmão, o amigo que lhe ofende, a pessoa próxima que lhe frustrou. Não é possível a gente pensar no perdão de Deus e esquecer toda a relação pessoal em que nós estamos envolvidos com o nosso próximo. A questão que a gente está tratando sobre o perdão e essa necessidade de nós perdoarmos para também receber perdão não implica minimizar aquilo que está envolvido nas ofensas que nós realizamos, que são realizadas contra nós. É preciso reconhecer o dano. É preciso reconhecer que a culpa é envolvida, que pessoas foram feridas. Não tem como a gente conceder isso que é um ato de liberdade, um ato caro, um ato que demanda uma negação do nosso instinto mais profundo, sem nós reconhecermos aquilo que nos foi tirado, sem nós reconhecermos a gravidade do que foi feito contra nós. A questão não é essa, mas sim que nós, tendo reconhecido, mesmo nós sabendo, mesmo que nós saibamos aquilo que foi tirado e privado de nós, nós colocamos o nosso coração no texto bíblico, na orientação do nosso Senhor e percebemos que não tem como deixar a história nesse ponto. Não tem como a gente compreender que simplesmente porque a ofensa é grave contra nós, nós não temos como lidar com uma realidade de perdão completa. O que nós percebemos no texto bíblico é que aquilo que Jesus estabelece com o seu exemplo, aquilo que ele faz com o seu sacrifício, muda completamente as regras do jogo. Se Jesus tivesse simplesmente morrido por nós e afirmado que essa morte era suficiente para trazer perdão para os nossos pecados, como acreditamos que de fato é, mas se as palavras dele tivessem terminado aí, tudo bem. Nós reconhecemos que somos perdoados e nós reconhecemos que nós somos feridos pelos outros. Mas a história não para por aí. Ele não só perdoa a gente e se entrega por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando ele se vira para nós, quando ele se vira para aqueles que são os seus discípulos e ele afirma: façam o mesmo, façam a mesma coisa. Se ele não tivesse feito o que fez, tudo seria aparentemente mais fácil. Mas ele fez o que fez e ele estabelece uma outra regra, uma outra norma, uma outra realidade para o perdão. Por isso que ele pode exigir de nós aquilo que ele exige aqui em Mateus 6. E é porque ele fez o que fez que ele exige que nós façamos o mesmo. E a gente reconhece que mesmo que a ordem seja clara e demande uma resposta, isso nem sempre é automático, isso nem sempre acontece facilmente. O pedido de perdão ou liberar perdão pode ser uma coisa que envolve um processo, que envolve um trabalhar do coração. E nós estamos acostumados a lidar com as realidades que nós podemos interferir. Nós podemos realizar aquilo que precisa ser realizado. Nós podemos construir o que precisa ser construído. Mas com o perdão é diferente. Boa parte do trabalho envolvido no perdão não é em fazer algo, é em deixar que Deus realize algo dentro do nosso coração. É abrir um pouco essa defesa que o orgulho constrói em nosso interior e conceder a Deus aquilo que é a autoridade que lhe é devida para trazer a cura que a gente não consegue fazer. Eu ouço e acredito plenamente nas pessoas que falam muitas vezes que querem tratar disso, que querem liberar perdão, mas não conseguem esquecer, não conseguem diminuir aquilo que foi a ofensa do outro sobre ele e sobre ela. E o que nós precisamos também perceber é que isso não demanda simplesmente boa vontade, não é simplesmente uma questão de decisão individual. Isso é um trabalho espiritual, isso é uma coisa que vai muito além da nossa capacidade. Perdão é muito mais um trabalho de Deus em nós do que um trabalho que nós realizamos sobre nós mesmos ou sobre o outro. Mas o compromisso é o que faz a diferença. O compromisso em ser discípulo de Jesus e fazer o que ele fez é que nos coloca numa jornada em que nós não podemos varrer o pecado e a falta de perdão para debaixo do tapete. É esse compromisso em ouvir a voz do Senhor,
em reconhecer a nossa condição como pecadores, como devedores, receber esse perdão de volta e aplicar o mesmo ao próximo, que nos coloca numa jornada que pode ser muito longa, pode ser muito mais doída, dolorida do que nós desejávamos, mas que não consegue fazer da falta de perdão uma situação normal, uma situação aceitável. A vida é o que é, as pessoas ofendem e nós ofendemos as pessoas e tá tudo bem. Não. Aquilo que a Bíblia coloca pra gente essa é uma realidade que precisa ser confrontada. Se você não consegue perdoar, se você, em último caso, não liberar perdão para quem lhe foi o ofensor, você também não poderá receber o perdão do Pai Celestial. Em último caso, o coração de uma pessoa perdoada por Deus é um coração incapaz de não perdoar. O coração de uma pessoa que foi perdoada pelo Senhor não consegue, por mais grave que seja a situação, reter a dor, reter a dívida e nunca lidar com a necessidade de liberar perdão. E dentro desse contexto de ofensa, de perdão, de liberdade, de culpa, de graça, a gente percebe que são as relações mais íntimas, aquelas que demandam maior disposição da nossa parte para perdoar e para pedir perdão. E as relações mais íntimas se dão dentro da família, seja a nossa família de sangue, seja a nossa família de fé. E nós percebemos que são justamente nesses dois contextos que se concentram os maiores problemas ligados ao perdão. Isso não é à toa, isso acontece pelo fato de que é na família onde acontecem as relações que nos permitem as maiores alegrias, mas também em que nós estamos muito vulneráveis e por isso estamos muito abertos para sermos ofendidos, para sermos feridos. E essa vulnerabilidade, essa abertura que nos permite intimidade, mas também sermos machucados, ela não se dá porque nós escolhemos ser vulneráveis aos nossos familiares, sejam os nossos irmãos em Cristo, as pessoas que constituem essa mesma família que foi definida pelo Senhor Jesus, sejam os nossos familiares de sangue. Essa vulnerabilidade se dá porque nós fomos feitos assim, seja porque nós fomos criados assim, simplesmente como seres humanos que fazem parte da primeira criação, mas também porque nós fomos feitos assim na nova criação. Dentro do contexto desse novo corpo que há em Cristo Jesus, desse novo reino que é inaugurado por Ele, que é estabelecido por Ele, dentro desse contexto das novas relações que são concretizadas pelo sangue de Jesus, nós somos vulneráveis porque o Senhor nos fez assim. Nós não escolhemos depender tanto do nosso pai, da nossa mãe, depender tanto dos nossos irmãos, das nossas pessoas mais próximas. Talvez no momento de dificuldade, no momento de raiva, de angústia, nós até desejaríamos ser menos abertos, menos dependentes, menos vulneráveis a essas pessoas. Mas nós não escolhemos essa natureza. Não fomos nós que nos fizemos assim. É Deus quem nos estabeleceu dessa forma, por isso a gente não pode lutar contra essa natureza. O que nos resta é saber lidar com essa realidade. Nós podemos, claro, sempre experimentar a graça e o prazer da intimidade e celebrar que Deus nos fez assim. Isso precisa ser realizado. Mas nós também precisamos voltar os olhos para esses momentos em contextos que nós fomos feridos tão profundamente e nos questionamos, será que precisava ser assim? Será que não dava para excluir parte dessa ligação que eu tenho com essas pessoas, esquecer que ela existe, esquecer que eu fui ferido dessa forma, esquecer que eu preciso das pessoas dessa maneira e lidar com a realidade do perdão e da ofensa de outra maneira? E a resposta que a Bíblia dá é não. Não tem como ter uma coisa sem ter a outra. Não tem como ter relações profundas. Não tem como ter relações de intimidade, relações que dão sentido para esse momento que nós estamos entrando de novo ano, novas expectativas, de olhar para o futuro e de construir coisas que dão
significado para a nossa existência sem que nós estejamos completamente abertos a um relacionamento autêntico com o nosso próximo. E quando a gente se abre para esse tipo de relacionamento, com toda probabilidade vão sobrar erros, vão sobrar falhas. Por isso que o perdão é uma realidade e é uma necessidade para qualquer relacionamento que seja realmente profundo, que vale a pena, que seja autêntico. Não tem como a gente criar uma relação capaz de nos manifestar quem é Deus, porque nós não temos como saber quem é ou qual é a face de Deus, senão pela face do nosso próximo. Nós não temos como experimentar o perdão de Deus sem dar e receber o perdão do próximo. Nós não temos como, de fato, ter as experiências espirituais mais profundas com o Senhor sem ter as experiências mais íntimas e profundas com o próximo, se nós não inserirmos dentro dessa relação o perdão. Não é possível a gente caminhar com alguém por muito tempo sem perdoá-la. Isso só é possível se a relação é superficial, se a relação ela nunca chegou a um patamar um pouco além da casualidade, do olá, do bom dia, do boa tarde, como é que vai. No momento que você se aproxima de alguém, no momento em que você se relaciona com alguém, necessariamente, invariavelmente, essa pessoa vai machucar você em algum momento, sendo quem ela é e você sendo quem você é. Com essas imperfeições, com essas arestas não aparadas, com as coisas que não foram bem trabalhadas em um e em outro, que em algum momento, no mínimo, vai frustrar expectativas. Por isso que não dá para, na hora da decepção, deixar o sujeito de lado. Na hora da frustração, se afastar do corpo de Cristo. Na hora em que algo foge daquilo que seria a nossa expectativa do que é justo, do que é bom, do que é correto, nós simplesmente partirmos para uma outra relação, nós compensarmos a nossa frustração no relacionamento com novas pessoas, com uma nova comunidade. Sem perdão, nada muito significativo é feito, nenhuma relação é aprofundada, nada se constrói de uma maneira que vale a pena ser experimentado. Por isso, então, que a gente olha para o contexto da família, olha para o contexto do corpo de Cristo, olha para o contexto das amizades mais profundas e percebe que o perdão é um elemento fundamental. E quando a gente, então, se volta para isso, reconhece que há a necessidade do perdão, a gente começa a pensar nisso não só como uma ordem, como um mandamento, mas isso sempre envolvido dentro de uma relação pessoal, sempre novamente com um rosto, com um nome, com uma história. Então pense nesse momento que você está avaliando o ano que acabou, aquilo que você projeta para o ano de 2024, e não pense tanto naquilo que discerne, no que tem a ver com os seus interesses. Não só naquilo que tem a ver com o seu benefício, o seu desenvolvimento. Pense na face, no rosto, no nome, na história que você tem com as pessoas mais próximas a você, provavelmente as pessoas que você mais ama, pessoas que são valiosas no reino de Deus e valiosas para você, e pense qual é a história de perdão que precisa trazer a libertação dessa prisão em que você foi colocado, em que aquela pessoa foi colocada, mas que você tem condição de se libertar. Qual é a prisão, qual é o peso, o fardo que você carrega e que você quer entrar no novo ano com o compromisso de trabalhar e ser trabalhado a respeito disso. De orar a Deus para que traga a cura, a transformação, mas também de orar a Deus para que você consiga dar o passo além de lidar com essa realidade. A grande transformação para 2024 nas relações pessoais, e creio que mesmo em relações muito além daquilo que são os indivíduos, mas também as nações, aquilo que a gente enxerga de conflito e de problemas mais profundos na realidade humana, serão adequadamente lidados quando nós enxergarmos o valor do perdão como a grande libertação, como uma grande novidade que traz significado para os novos ciclos, para o novo ano,
para um coração que se permite desfrutar de novas coisas. Aquilo que eu chamo você a pensar e refletir é justamente que o perdão envolve uma realidade pessoal, envolve alguém que você precisa pensar, orar, conversar, tomar uma atitude concreta e se deixar ser transformado por aquilo que Deus exige de você. Ainda que o perdão seja usado em muitos contextos, no Antigo, no Novo Testamento, ainda que o perdão possa ser aplicado em situações muito diferentes, o que a gente percebe é que sempre o perdão está ligado a um perdão de dívidas, ao superar um obstáculo, ao deixar para trás algo que se podia considerar como uma exigência, algo que se podia considerar como ser justo cobrar. Em último caso, o perdão sempre envolve libertação. Você que tem dificuldade de lidar com uma situação de perdão precisa considerar que a pessoa mais prejudicada por isso é justamente você. Ainda que o outro também sofra porque não foi perdoado, sofra porque sabe que fez algo que não deveria fazer, você carrega o peso e a mágoa daquilo que o outro fez contra você. Alimentar isso só lhe fará mal, só fará mal às suas relações, só tornará todo o esforço de entrar no novo ano com metas, com conquistas em vista, algo completamente infrutífero, algo sem sentido. Por isso que nós oramos e pedimos a Deus que nos dê a dádiva de experimentar o perdão pleno do Pai, na medida que nós perdoamos o nosso próximo. À medida que nós nos comprometemos autenticamente em lidar com as dívidas que os outros têm conosco, nós não perdoamos alguém porque ela merece. Nós perdoamos alguém porque a gente precisa. Nós precisamos perdoar a fim de sermos perdoados. Não como uma ordem, simplesmente, não como uma regra, mas como uma condição básica da nossa existência e da nossa vida. Nós não temos liberdade. Não existe novidade, não existe nada que realmente vale a pena viver se nós não experimentarmos o perdão do Pai e concedermos perdão do próximo. Por isso que mais uma vez a gente retoma o ponto em que a gente começou. Novidade e transformação só acontecem pela liberdade do perdão. Por isso eu chamo você a, nesse momento, orar a Deus e pedir que Ele traga esse desejo de experimentar coisas novas, mas em especial esse desejo de experimentar uma nova relação com as pessoas que ficaram para trás até 2023. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos ao Senhor que com toda a imperfeição que temos de compreender as Tuas palavras em muitos momentos, de enxergar a profundidade daquilo que o Senhor exige de nós, nós pedimos que o Senhor nos dê a graça de compreender e de sentir autenticamente a graça e o renovo que vem pelo perdão dos nossos pecados, pelas dívidas que tínhamos contra o Senhor. Que essa graça, que esse renovo, que essa novidade de vida se transforme em novidade também nas relações que temos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Pessoas que nós ofendemos, pessoas que nos ofenderam e que nós precisamos perdoar para que nós sejamos perdoados pelo Senhor. Que essa transformação tão profunda, autêntica e real que nós sabemos que aconteceu em nossas vidas ao longo do tempo, ela possa nos convencer e transformar a tal ponto que a gente consiga perdoar o nosso próximo minimamente próximo ao que o Senhor fez por nós. Que sejamos seguidores do nosso Mestre que se entregou por nós enquanto ainda éramos pecadores, Pai. Aceita a nossa oração e o nosso pedido que essa palavra se transforme em vida e vida que regenera as relações. Que 2024, Senhor, seja para mim, seja para o Teu povo, para todas as pessoas que escutam essa mensagem, um ano de perdão,
um ano da libertação do cativeiro em que se encontrava o nosso coração, e que nós possamos celebrar daqui a um ano as grandes vitórias que conquistamos porque nós nos deixamos ser trabalhados pelo Senhor. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Adonai